A primeira coisa que é mais essencial para o planejamento, gente, não é batido, fiquem aqui comigo, prestem bastante atenção, é a gente analisar muito bem o Boa tarde, mais uma tarde de julho e a gente junto na quarta-feira, às 16 horas, porque começa mais um chá de redação. Eu sou Rayane Oliveira, eu sou supervisora de conteúdo do quadro e tutora pedagógica e eu estou em ótima companhia, como sempre. Boa tarde, pessoal, eu sou o Pedro, boa tarde, Rai, Balt. Estamos aqui mais uma tarde, uma bela tarde, para discutir redação, o assunto que não quer calar, né? Todo dia um tópico novo, mais interessante. E conta aí pra gente, Balt, como você tá? Tudo bem? Ei, gente, eu tô ótimo, e vocês? Laura, aqui estão os nossos rostos. Uau! É isso aí, estamos aqui sim, Laura. Geralmente tem a fotinha do lado e um quadrinho. Os vídeos que tem apenas o quadro, no fundo, eles são muito antigos, são lá de 2014, acho. São muito bons também, mas hoje a gente já tem um investimento aí maior, onde você vê a câmera, som, tudo bonito. Temos até uma pessoa que está aí por trás na edição, que está controlando a gente, né? Aqui o João. Então a gente está aqui com as nossas carinhas, esperamos que seja um papo bem legal. E eu, gente, para quem não me conhece, sou o Balt, coordenador do núcleo de redação aqui do quadro, e hoje a gente vai falar sobre uma das coisas que mais me perguntam na face da Terra. O que é, gente? Então, hoje o tema tá bom demais, né? Para quem está acompanhando, nós estamos fazendo um monte de pilares da redação, coisa que você pode usar em todas as redações, né, Balt? Que não é só para um tipo de redação ou um vestibular específico. Hoje a gente vai falar de como planejar o seu texto da melhor forma possível. Esse é o nosso objetivo aqui hoje. E falar de planejamento de texto em específico, que é isso que o Balt está falando. Mas antes da gente começar, eu acho que cabe primeiro um boa tarde para Edmara, para Paloma, para Marcela, tá? E para Laura, né, Glaucio, e todo mundo que tá aí com a gente, Cauã, olá, boa tarde. Gente, estamos esperando muitos comentários como sempre, quero ver as dúvidas de vocês, quero ver como vocês fazem os planejamentos de texto de vocês, porque eu acho que a gente pode fazer um papo muito frutífero aqui hoje, tá? E aí, eu vou pedir para um dos meninos, antes de tudo, fazer a retrospectiva do que a gente falou no último podcast, que está disponível no nosso canal oficial para você. Bom, vou fazer então a retrospectiva. No último podcast a gente falou sobre projeto de texto, que é um outro aspecto geral e super importante. O Baltazar explicou o que é esse projeto, como você pode usar essa estrutura de projeto no seu texto, né? Como que é importante ter esse pensamento em cada parte, como que elas vão estar conectadas, o que são os eixos e os recortes argumentativos, como que você vai distribuir isso ao longo de uma estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então foi um podcast bem rico, bem importante, e ainda a gente fechou discutindo um assunto super interessante, que foi a questão da... Não, gente, deu branco agora. Ai, me salva. Bora. Do patrimônio, a gente falou sobre patrimônio. A gente teve uma discussão super legal sobre o patrimônio, principalmente para a identidade brasileira, né? E a gente discutiu bandeirantes, falamos muito sobre essa questão das estátuas, né? Que está muito atual, que pode ser cobrado. Lembrando que patrimônio já foi um assunto cobrado em outros vestibulares aí. Então, para quem fala assim, nossa, mas isso é uma coisa que nunca cai. Gente, abre o olho. Se você não sabe discutir, volta no podcast, pega os repertórios que a gente indicou. O Balt, como sempre, no final do podcast, deu aquela colherzinha de chá. E então, a gente conseguiu fechar com chave de ouro esse projeto. E eu tive muitas dúvidas essa semana, porque quando eu falei com os alunos mais ou menos o tema, eles falaram comigo assim, nossa, que projeto de texto tem diferente de planejamento de texto? Eu falei assim, vou levar essa pergunta para o Baltazar. Afinal, o que é planejamento de texto? A gente sabe, né, Balt, é uma estratégia para que o aluno se diferencie, para que ele seja uma redação 920+, mas a gente tem muita dificuldade de definir exatamente o que seria. Então, traz isso para a gente. Beleza. Na semana passada, né, a gente começou a falar um pouquinho sobre o projeto de texto e vimos especificamente o que tem que ter aonde, né, dentro da nossa redação, ou seja, o que a gente tem que colocar ali na nossa redação. É isso o projeto de texto. O projeto de texto quer que o corretor quer ver se o aluno sabe se preparar e sabe se colocar ali, sabe colocar, né, colocar sua posição em todos os itens fundamentais de uma dissertação dentro aí daquela estrutura já tão conhecida, né, que é a nossa dissertação argumentativa. E aqui hoje a gente está falando assim para o foco do Enem, mas o projeto de texto ele está, é claro, em todas as dissertações, né? Então a gente tem que saber
né, o que colocar e onde colocar, né, em cada contexto aí específico. Temos uma dúvida aqui, eu não sei nada de agricultura, eu leio repertório, mas preciso de ajuda, porque como eu saberia escrever sobre temas que são bem raros de alguém saber? Preciso muito saber como escreveria sem saber absolutamente nada sobre o tema em questão. Marcela, a sua dúvida é muito pertinente, eu dei uma aula sobre isso, salvo engano, ela está aberta, que é como fazer uma redação quando a gente não sabe muito bem sobre o tema. Tá? Depois dá uma pesquisada aí nas nossas playlists de aula de redação. Mas voltando aqui para o projeto de texto, Rai, então o projeto de texto é essa parte fundamental aí da estrutura geral do texto dissertativo argumentativo, né, e que a gente tem que colocar várias informações para a gente preencher esse projeto de texto e mostrar para o nosso corretor que a gente tem um planejamento a respeito desse texto. Então a nossa aula hoje é essa etapa pré-elaboração da escrita, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente faz antes de escrever a redação e não o projeto final, né? E aí o projeto de texto seria essa coerência aí das ideias dentro de uma dissertação, e aí a gente tem que saber colocar direitinho. Eu aconselho para todo mundo que quando, né, claro, eu falei assim, um conceito bem amplo, bem geral, bem sintético, né? Aliás, bem sintético no caso, mas é importante a gente saber que a gente falou na aula passada inteiramente sobre o projeto de texto. Então, caso você tenha alguma dificuldade a respeito dessas nomenclaturas aí, volta, né? E aí, é claro, vocês vão ter aí muitas informações, ok? Muito bem, Balt, deu um apanhado aí geral do que a gente vai discutir hoje, né? Desse planejamento, que a gente não sabe ainda muito bem diferenciar do projeto. E eu ia perguntar justamente, né, considerando que a gente está falando para um grupo de alunos muito diferente, né, que tem dificuldades diferentes em redação, cada um tem seu estilo de escrita, sua forma de pensar o texto, seu estilo. Como, assim, esse planejamento de texto é uma coisa que vale para todo mundo? Tem um jeito certo, um jeito mais eficiente de começar e de fazer esse planejamento ser assertivo? Tem, claro. Gente, independente do vestibular que você quer, independente do gênero textual que você está buscando, o planejamento ele é essencial, porque é aquele momento que a gente vai fazer um brainstorming, olha que chique, uau, a gente vai fazer esse brainstorm, está muito na moda essa nomenclatura. A tradução é como, gente? Chuva de ideias, seria uma coisa assim, né? Chuva de ideias. É uma boa tradução. Olha para você ver, foi assim, ó. Nossa Senhora. Mas aí é justamente esse momento que a gente vai fazer esse brainstorm e aí, de fato, a gente vai selecionar daquilo tudo que a gente tem, o que a gente vai colocar no texto. Qual que é a nossa estratégia argumentativa, no caso de uma dissertação, ou seja, o que eu tenho que colocar onde, ou seja, eu vou preencher esse projeto de texto. Então, na introdução tem que ter o tema, tese e os recortes argumentativos tropicalizados. Então, quais serão eles? Claro, vamos pensar na estratégia primeiro, né? E aí, o que a gente vai utilizar de repertório? Geralmente, né, os alunos, eles cometem esse equívoco quando eles querem a dissertação, que é buscar o repertório primeiro, antes da argumentação propriamente dita, antes da estratégia argumentativa que ele vai, né, pensar em trabalhar. Então, primeiro a gente pensa nessas argumentações, nessa estratégia argumentativa. E só depois a gente vai buscar na nossa cabeça, né, na nossa linda cabecinha pensante criativa, quais serão esses repertórios que vão suportar todo esse nosso posicionamento e argumentação durante o texto. Então, Pedro, respondendo assim a sua pergunta, e a todo mundo que está ouvindo, independente de qualquer gênero textual, independente de qualquer vestibular, a gente precisa ter o planejamento. Existem alguns papos que rolam por aí, principalmente ligados, né, a redações nota 1000, que alunos nota 1000 não têm rascunho, alunos nota 1000 não fazem planejamento, eles já passam direto economizando tempo e tudo mais. Gente, só ouvi um caso de uma pessoa que fez isso até hoje, e essa pessoa disse que fez, mas ainda assim muita gente desacredita que isso tenha sido feito mesmo, tá? Inclusive o mito é que essa pessoa fez à mão, sem rascunho, sem esquema, sem nada, foi escrevendo aí a caneta, né, nem apagou depois e conseguiu tirar nota 1000. Se caso isso tenha acontecido mesmo, eu acho que é um caso fora da curva totalmente e não é algo que a gente tem que perder tempo se preparando para isso, tá? Então, é uma etapa fundamental aí para todo mundo. E hoje, João, eu não sei se dá, João, se tiver, você me manda aí no chat privado, que eu estou aqui com a minha mesinha, eu posso pegar uma proposta de redação e fazer um sketch, um esquema de planejamento para os alunos verem. Quem quer ver eu fazendo meu planejamento aqui ao vivo,
sem me preparar, fale, escreva aí, ó, hashtag Balt faça agora. Né? Eu ia fazer uma hashtag mais longa, mas não. Então, quem quiser ver eu fazendo esse planejamento aqui rápido, é claro, né, aqui ao vivo para vocês, aí vocês me falam o que eu faço, se o João autorizar, né, se eu não levar uma bronca antes. Pode sim, só compartilha a sua tela. Obrigado, João autorizou, gente. Tudo depende de vocês agora. Bora para a próxima pergunta. Está virando cada vez mais eu amei muito. Eu amo essas dinâmicas do Baltazar, gente, porque é tudo muito real, tá? Eu não sabia que ele ia fazer isso. Então, se eu não sabia, você pode saber agora. E aí, peçam aí pro Balt, porque eu acho que vale a pena. Muita gente tem muita dúvida, né? Porque a gente fala, na hora que o aluno vai fazer, pô a caneta lá e fala, não sei. E aí, ver na prática, muito melhor. Né? Para quem conhece as nossas aulas de redação aqui do quadro, a gente tem sempre esse padrão de ver na prática, fazer na hora, para que os alunos sintam essa resolução em tempo real e consigam daí tirar a sua própria resolução. Né? Então, gente, por favor, peçam aí nos comentários. Marcela, aqui, só uma dica aqui de repertório para você saber falar de qualquer tema, mesmo sem saber, você tem que ser uma pessoa informada, você tem que assistir algumas notícias, sabe, dos mais diversos eixos, saber o que está rolando na saúde, o que está rolando na tecnologia, tudo isso é muito importante e ajuda ao longo do tempo a construir o repertório, para a gente não chegar lá e na hora falar, não, quero fazer com tudo esse repertório aqui, né, Balt? E aí, antes de eu voltar para o Balt, vou passar a próxima pergunta, que é o que não pode faltar. Né? Se a gente vai fazer um planejamento no momento da redação, o que é essencial que a gente coloque, Balt? A primeira coisa que é mais essencial para o planejamento, gente, não é batido, fiquem aqui comigo, prestem bastante atenção, é a gente analisar muito bem o tema. A gente pegar primeiro o enunciado ali do tema da proposta, né? Claro, ele vem muito depois, mas é claro que todo mundo sabe que o nosso primeiro olhar, a gente vai direto lá para o tema, antes de ler todos os textos motivadores, porque a gente está curioso, em estado de pânico ali, já querendo saber qual é aquele tema. Então, a gente lê os textos, caso você prefira, né? Mas eu aconselho, no primeiro momento, a gente procurar ali dentro daquele enunciado, ver ali qual que é, né, o tema de fato, qual que é o recorte que está te pedindo só naquele enunciado, e aí a gente vai procurar palavras, né, diferentes, por exemplo, se o tema for cinema, a gente vai procurar sinônimos para isso, a gente vai procurar palavras no mesmo campo semântico, para a gente já preparar um vocabulário, né, e a gente escrever esse tema da melhor forma ali na introdução com outras palavrinhas também, parafraseando-o, né, então isso é muito importante, e aí a gente vai para os textos motivadores. Os textos motivadores, gente, eles não estão ali por qualquer razão. Né? A pessoa que elaborou a prova, às vezes pode até parecer, mas não é assim, a pessoa que elaborou a prova, olha eu desmerecendo completamente a banca, não, foi só uma piada, gente, pelo amor de Deus, é todo um processo de profunda reflexão a respeito desses textos motivadores. E aí eles escolhem esses textos motivadores com uma razão. Cada texto motivador tem uma razão específica e por meio desses textos motivadores a gente consegue perceber qual é uma estratégia mais confortável ali, que a gente vai ter mais dados, que a gente vai ter mais informação, que a gente vai saber, né, se portar, porque a própria banca vai dando os indícios assim, né? E também alguns textos motivadores eles podem dar até insights na gente, né, para repertórios, né, já na outra segunda fase. Então, lendo os textos motivadores, a gente vai vendo qual que é o fio da meada, qual que é a coerência entre aqueles textos ali. O que a banca está querendo do aluno. E aí a gente vai fazer um esqueminha que eu vou fazer mais tarde, né, mas daqui a pouquinho. Muita gente comentou, Balt, faça agora. Muito bem, gente, é isso mesmo, vou fazer. Já até selecionei aqui a proposta, vai ser do Enem do ano passado, e eu vou fazer isso que eu estou falando com vocês. Aí a gente vai puxar, né, o que é de mais importante em cada texto, e aí a gente consegue fazer uma congruência maior, puxando aí para escolher qual será a nossa estratégia argumentativa. Se ela vai ser de causa-causa, se ela vai ser de causa-consequência, se ela vai ser por problematização, ou então a tão famosa contradição, né? E aí a gente decide qual é a estratégia que é mais confortável para a gente, né? E aí a gente percebe, né, dentro dos textos motivadores, é claro, qual que é o recorte argumentativo disso. E eu vou mostrar para vocês que no ano passado do Enem, apenas uma frase estava dizendo lá que era um viés mais econômico. E muita gente se deu mal, porque não interpretou direitinho o texto 4, salvo engano, lá dessa proposta de redação. Então, gente, é muito importante ler cada frasezinha mesmo.
E aí depois a gente vai fazer um rascunho esquemático, tá? O que é isso? O que vocês vão colocar aonde? É um rascunho do nosso projeto de texto, aquilo que a gente falou semana passada. A gente vai fazer um esqueleto para a gente preenchê-lo na hora de escrever a nossa redação. E é claro, vocês vão ver que isso não demora nada, viu, gente? É bem possível de fazer. Eu não vou me alongar muito nessa resposta, já que eu fiz esse quem sabe faz ao vivo aqui, né? Acho que a gente vai perder um tempo de eu fazendo esse rascunho. Ganhar um tempo, aliás, né? Isso vai ajudar muita gente aí de vocês. E aí a gente passa para as próximas perguntas, então, porque senão eu vou ficar falando demais. Tô animado. Balt, acho que a voz do povo é a voz de Deus, né? Como diz o ditado. Eu não sei se a gente prossegue com as perguntas ou você já faz de uma vez o rascunho e depois a gente fecha com alguma dica. Eu acho que seria talvez a melhor dinâmica. Entendi. Não tem perguntas que sejam mais interessantes aí não para a gente trabalhar enquanto eu planejo aqui minha aula? Porque, tá bom, vamos... Vai, perguntar. Vou perguntar, então, o que já estava planejado para a próxima pergunta, que o que na prova pode ajudar o aluno a fazer o planejamento, né? Como tirar o melhor da prova na hora de fazer o planejamento? Porque você falou aí dos textos, né, da importância de ler os motivadores, mas às vezes isso não fica tão evidente para o aluno. Como que isso às vezes a maior aliada é a própria prova? Com toda certeza, Pedro. Você falou pouco, mas falou bonito. Gente, a prova ela é um grande Google ali para a gente naquele momento que a gente não pode usar a internet, né? Nós temos 40 textos ali na prova de linguagens, se somar com inglês mais 5, né? Então são 45, temos mais dezenas aí de textos também na prova de humanas, e tudo isso pode servir para a gente não só para dar algum insight para a gente, mas também para a gente dar uma refrescada, voltar, né, indo voltando, estratégia de prova também. A gente pode fazer um podcast sobre isso depois para eu ensinar algumas estratégias de alunos nota 1000 para vocês, tá, gente? E aí, é muito importante que caso vocês não vejam ali, não tenham ali um repertório, não batam o olho em nada, é interessante que vocês voltem ali na prova de português, na prova de linguagens, na prova de humanas, e quem sabe ali na prova de humanas vai ter alguma alusão histórico-cultural que você pode tirar de alguma questão, ou até mesmo na prova de linguagens, né? Você vai lá e bate o olho e aquilo te remete a algum repertório. Então é muito importante que você use a prova a seu favor. Ali existem muitos conhecimentos, ali existem diversas situações, né, que vocês podem, de fato, utilizar para aprimorar aí o seu desenvolvimento na redação em questão de repertórios, por exemplo. Tá? Então é muito importante usar a prova a seu favor. Ok? Gente, eu já me preparei aqui. Vamos lá, então? Ai, meu Deus, estou nervoso. Então eu tenho que compartilhar aqui, né, João? O João caiu rapidinho, ele já me avisou aqui, disse que você está todo pronto para começar a compartilhar a sua tela. Beleza, vocês estão vendo também, né, gente? Aí tá todo mundo vendo os textos motivadores. Estão vendo? Beleza. Gente, então é o seguinte... Peraí, Henrique Pádia perguntou uma coisa. Quanto tempo, considerando o rascunho e passará limpo, tem para realizar a redação? No máximo 1h10, Henrique. Tá bom? Vamos lá. Gente, então nós temos aqui os textos motivadores. E eu vou só descer aqui um pouquinho para a gente ir lá para o nosso tema. O tema está cortado aqui, que maravilha. Na hora que eu fui copiar, eu devo ter, né, esquecido de colocar. Mas eu sei de cor, né? Porque o tema é a democratização. Eu estou tendo um delay. Tá vendo? Vai inventar fazer as coisas ao vivo. Democratização do acesso ao cinema no Brasilzão de meu Deus. Ô, terra boa, hein? Cheio de opressão e desigualdade, nosso Brasil. Temos aqui democratização do acesso ao cinema, né? Esqueci o aqui, Deus. Ao cinema no Brasil. Gente, quando a gente fala dessa democratização, é muito importante a gente lembrar desse conceito, porque, salvo engano, isso não vem, né? Isso não vem estipulado aí para a gente nos textos motivadores. Então, a gente precisava ter já uma bagagem cultural aqui a respeito disso.
E essa democratização do acesso, a gente vai levar em consideração um conceito já importante, né, que é o acesso a todos, beleza? Então a gente tem já de antemão aqui, antes de olhar esses textos motivadores, esse recorte, ou seja, o acesso do cinema a todas as pessoas, né? Deixa eu escrever aqui. Acesso ao cinema para todos, né? E a gente está falando de cinema, gente. A gente não vai falar de teatro, a gente não vai falar de novela, a gente não vai falar de outras ferramentas de cultura. Vocês estão vendo que eu estou com delay, meu lápis foi lá em cima. Eu vou só fazer um traçado aqui melhor. Então a gente tem que pensar que é realmente o cinema. E a gente está falando, obviamente, do contexto brasileiro. Agora, a gente já tem aqui, né, esse recorte, essa análise desse tema já de antemão, sem ler os textos motivadores. A ideia agora é a gente ir lá nos textos motivadores e ver o que é importante, qual foi a mensagem que a banca trouxe aqui para a gente e que a gente pode utilizar a nosso favor, né? Vamos dar uma olhada nisso lá. Deixa eu subir aqui. Ô, Raí e Pedro, vocês podem participar, viu? Nessa aula. Ótimo! Então, ótimo. Porque primeiro, cultura é muito grande, né? Quando a gente fala de cultura, igual hoje, quando nós vamos falar de cultura aqui no Bora Discutir, cultura é muito grande, gente. Ainda bem que foi só cinema mesmo e democratização não é para todos. Bate, arrasou demais. É isso mesmo. Só que aí a gente vai ver agora, Rai, que essa democratização não é tanto assim para todos, né? Porque quando a gente fala de democratização, muita gente foi para o lado das pessoas com deficiência, outras pessoas foram para o lado para pessoas obesas, né? E aí a gente percebe que os textos eles já estavam guiando a gente para outro lado, né? E é isso que a gente vai analisar aqui hoje. Ó, então aqui, nesse primeiro texto, a gente está falando aí, né, do dia da primeira exibição pública de cinema, né? Aconteceu lá em Paris, né? Então isso aqui também é uma informação importante. Então o texto 1, qual que é a ideia que o texto quer nos passar? Ele quer nos informar a respeito da origem do cinema. Tá? Então isso aqui a gente já tem que deixar lá. Vocês podem rabiscar, gente. A ideia é rabiscar a folha de vocês mesmos. Vocês não têm muita folha para ficar fazendo rascunho, igual tem em casa. Então a ideia é usar essa folha aqui mesmo. E muita gente bate o olho aqui em Paris e já pode, né, lembrar, sei lá, da Revolução Francesa. Então a ideia é a gente fazer esse brainstorm mesmo para ir, como que eu vou falar? Né, dando pequenos estímulos à nossa criatividade para ir ativando isso tudo na nossa cabeça e a gente virar um turbilhão de repertórios, tá, gente? Então nós temos aqui primeiro falando sobre a origem, né? Falando lá que foi no dia 28 de 1895, ou seja, final aí do século XIX, o Georges Méliès foi falar com Lumière, né? Enfim, um dos inventores, então está dando aqui para a gente também a questão de quem inventou o cinema. A gente poderia sim utilizar isso na nossa redação. É claro que a gente não ia basear totalmente o nosso repertório aí nesses textos motivadores, mas caso falte alguma coisa, a gente pode sim parafrasear alguns dados. Já o texto 2 aqui, ele está trazendo, né, uma definição, e isso aqui é muito importante. Então, qual que é a ideia que o texto 2 está querendo nos passar? A famigerada definição. A Rai já deve saber disso, o Pedro com certeza sabe, mas existe uma estratégia argumentativa, aliás, uma estratégia de introdução muito conhecida, que é quando você começa o texto fazendo uma definição de alguma coisa, né, e logo depois você começa a problematizar. E aqui a gente tinha essa possibilidade, né, que o texto 2 estava trazendo já essa definição, né, e estava trazendo até a pessoa que definiu. Gente, lembrando, vocês podem utilizar, só não pode copiar, e a gente aconselha nunca utilizar, só mesmo em caso de desespero total e absoluto. Então, o texto 1 está trazendo sobre a origem do cinema, o texto 2 está trazendo sobre a definição do que é, de fato, um cinema de acordo, né, com esse pensador aí, com essa pessoa aí, o Edgar Morin, e o texto 3, ele está trazendo a abrangência, né, está trazendo aqui vários dados para a gente, né, 17% da população frequenta o cinema, então está mostrando aqui muito sobre a força e a abrangência desse mecanismo, tá? Abrangência.
desse mecanismo aí que nós temos esse mecanismo cultural, esse aparato muito importante aí, cultural no nosso país, tá? Deixa eu só dar uma olhada, ver se temos algumas dúvidas aqui antes de eu continuar. Ô, Balti, tá. Aproveitar só pra gente dizer que também quando eles trazem, né, gente, você tá minha mente, vai lá na história, eu sei que muitos de vocês gostam de história também, então tem essa mesma perspicácia que eu, e dá pra gente perceber, que pra quem sabe, né, a invenção da televisão, gente, quando ele coloca aí, né, quantas pessoas têm acesso à televisão, quantas pessoas têm acesso ao cinema, é pra pensar assim, pô, por que o cinema não foi tão democratizado que a televisão? Hoje muita gente tem televisão, mas muita gente não consegue ter cidade que não tem cinema. Então, é a primeira reflexão que a gente faz. E aí, quando ele vem com a data, foi criado no final do século XIX. Parece que tem pouco tempo, mas já tem bastante tempo. Então, alguma coisa está interferindo em que essa democratização aconteça. E aí, eu vou esperar o Bot falar sobre o quarto texto, mas é muito engraçado que o Pedro falou, né? A sua prova é a sua melhor amiga. E a gente teve uma prova que foi 100% sobre a questão da desigualdade social, tanto na parte das linguagens quanto na parte das humanas. Então você teve uma prova que já fez toda a caminha para você falar que esse problema em raiz seria, né, a desigualdade social. Muito bom, isso mesmo. Aí aqui temos, é claro, essa comparação, né, de um mecanismo cultural que seria mais democratizado do que, né, o próprio cinema, que é a televisão. E um dado importante é que 19% dos telespectadores de filme na TV vão também ao cinema, né? Então isso aí também é um dado importante. Agora, o texto 4, gente, era a grande chave, porque até agora a gente está meio perdido, né? Tipo assim, beleza, as pessoas não estão frequentando tanto o cinema, tudo bem, nós temos aqui a origem do cinema, já tem muito tempo, bacana, nhonhon e budibudiá. Agora, por que então é a democratização? E aqui que a cobra perde o rabo, não é esse o ditado não, mas eu esqueci, né? Agora que a cobra vai fumar, né? Na verdade é esse o ditado, já dizia Ratinho. O Brasil já teve um parque exibidor vigoroso e descentralizado, quase 3.300 salas. Essa palavra aqui, vigoroso e descentralizado, quase 3.300 salas em 1975, uma para cada 30 mil habitantes. Né? Desde então o país mudou quase 20, e aqui isso que é importante, o país mudou, ou seja, não é mais assim, quase 120 milhões de pessoas passaram a viver nas cidades. A urbanização acelerada, gente, está dando até dica de repertório aqui pra gente, olha aí, a Raia até pulando da cadeira, Deus, né? Eu tô com um delay péssimo aqui. A urbanização acelerada, a falta de investimentos em infraestrutura urbana, a baixa capitalização das empresas exibidoras, as mudanças tecnológicas, entre outros fatores, alteraram a geografia do cinema. Em 1997, chegamos a pouco mais de 1.000 salas, olha para você ver, redução. Com a expansão de shopping centers, as atividades de exibição se reorganizou, o número de cinemas duplicou até chegar a 2.200 salas. Esse crescimento, porém, além de suficiente, o Brasil é apenas o 60º país na relação de habitantes por sala, ocorreu de forma concentrada. Foram privilegiadas as áreas de renda mais alta das grandes cidades, populações inteiras foram excluídas do universo do cinema e continuam mal atendidas. O norte e o nordeste, as periferias urbanas, as cidades pequenas, médias e do interior. Aqui a gente está falando, é claro, né, de uma desigualdade social e de uma elitização, talvez até exacerbada, acho que toda elitização é exacerbada, mas aí temos aí uma elitização desse mecanismo cultural, e aqui o texto 4 mostra pra gente que a gente tem que seguir o viés da economia. Discorda, gente? Pedro, fala alguma coisa ou dormiu? Não, né? Tá. Não, tô adorando essa interpretação e acho que se você fosse por esse caminho como aluno, a chance de tirar uma nota alta ia ser muito boa, porque realmente a gente percebendo, esse texto 4, ele entrega um viés muito interessante, que é o viés do âmbito privado, assim, houve uma mudança cultural, né, naquilo que era o cinema de rua, que as pessoas iam, fazia, né, programa de domingo, vamos no cinema ali na praça, perto da praça. Agora, o próprio ambiente em que os cinemas estão mais concentrados é um ambiente que tem impedimentos sociais nítidos e evidentes, né? É um lugar que você tem que, né, é difícil você não chegar de carro, você tem que pagar um estacionamento, você tem que, né, ter um poder aquisitivo para acessar bens de consumo nesse lugar. Então, o que isso representa como impacto para o acesso a esse meio de cultura? Isso é uma chave fenomenal para você fazer seu desenvolvimento. Exatamente. E outra chave, só para
eu dar minha opinião aqui, vou parecer. Muita gente vai com o coração na hora do tema, tá com o regionalismo, sabe? A galera de São Paulo, Rio de Janeiro, aqui de BH mesmo, que vira e fala, eu não vou no cinema porque tá muito caro, mas assim, também não vou no cinema porque eu tenho Netflix, né? Eu tenho os filmes em casa e tal. E esquece que você faz essa escolha, mas isso é muito do seu determinismo geográfico no Brasil. Não tô nem falando de privilégio, de zonas dentro da cidade ainda não. Tô falando, né, nesse sentido de interior, Nordeste, entre outros, né, cidades que a gente chama de lugares meio satélites, que ficam pairando e dependem das salas de cinema, entre outros recursos, né, institucionais das empresas. Então, sempre que você vê um negócio, tenta não tirar muito por você também, né? Senão você vai ficar preso numa experiência limitada, que na verdade o assunto é sobre democratização geral, né? Eu tive alunos meus falando que é muito difícil, foi muito difícil pensar em lugares que não tinham sala de cinema, e outros alunos difíceis de pensar porque não tinham sala de cinema perto de você. Então, isso sempre vai ser um peso, né, Balt? Exatamente. E aí a gente percebe, lendo aqui os textos, não coube aqui, Deus, mas acho que deu para entender, olhando aqui os textos, né, olhando a questão da elitização e falando sobre a origem do cinema, falando sobre a mudança do cinema, a gente percebe que a própria banca está mostrando uma estratégia que é mais confortável aí para a gente, que é o porquê, né, que esse cinema não é democrático atualmente, né, e qual que é a consequência disso, quais são as consequências disso para a nossa sociedade. Então, a gente analisando os textos motivadores, a gente chegou numa estratégia argumentativa aqui que a gente está bem mais confortável para realizá-la, né? Principalmente agora, depois dessa leitura. E aí, Rai, quando a gente pensa em desigualdade social, você pode dar uma dica de alusão histórica aí para a gente? Então, pensar em desigualdade social é pensar sobre o capitalismo, tá? E infelizmente, não tem muito para onde a gente fugir disso não, tá? Então, se vocês forem escolher vários econômicos, né, do capitalismo, eu indico até o próprio Marx. Eu sei que já, gente, é batido, eu sei, então vai no Hegel, que vai dar basicamente no mesmo, mas aqui eles são os grandes caras, foram eles que, durante a urbanização e a Revolução Industrial, que olharam para o proletário e falaram, peraí, começou aqui uma desigualdade paga, porque é diferente da desigualdade da servidão, entendeu? Então, vocês sempre podem comparar Marx nesse sentido, da descoberta do trabalhador não ter direito a todo o seu trabalho, todo o fruto do seu trabalho. Aí, se quiser trazer conceito, vou falar de criação da mais-valia, alguma coisa assim, pode ser, mas eu gosto muito depois que eu uso muito essa referência, depois da industrialização em massa, os proprietários se tornam, ganham, né, 100% dos meios de produção e se inicia a desigualdade social assalariada. Aí a gente coloca esse local, que aí você não precisa nem talvez jogar tanto Marx descarado assim na sua cara, e fica mais uma alusão histórica, né, desse momento e dessa palavrinha muito chave, que é a tomada dos meios de produção, tá? Exatamente. Então a Rai já deu uma dica aí, sempre que a gente fala de desigualdade social, crítica, né, essas questões assim, Marx, Hegel é ótimo também, e me vem à cabeça também uma alusão que talvez seja mais clara para muito mais gente também, né, que é a colonização brasileira. Sempre que a gente pode falar da colonização. Aí, por exemplo, a gente pode falar que a desigualdade social acontece, né, e as pessoas, por exemplo, então seria a causa da desigualdade social, as pessoas não têm dinheiro, não têm, enfim, capital para nada básico, imagina, para algo como o cinema e tudo mais, principalmente com essa contínua elitização desse espaço, né, e que isso aconteceu por conta dessa colonização. A gente tem outros repertórios também, a gente sabe que é garantia da pessoa cultura, e a gente sabe que cinema é cultura. Então a gente tem lá o artigo 5º da Constituição Federal. Ótimo, Balt. Arrasou. Artigo 5º, gente, a Marcela que perguntou, né? Não sei nada sobre o tema. Se for direito, que você sabe que é inegociável, está no artigo 5º da Constituição. Então, você pode colocar o artigo 5º da Constituição para assegurar esse direito, né, Baldi? Só cuidado, gente, que o artigo 5º fala de muita coisa. Então, você fala assim, como diz o artigo 5º só sobre cultura? Não é só sobre cultura, não é só sobre educação. Ele vai assegurar todos os direitos nossos aí, como os direitos civis, a gente inclusive falou disso no, sem ser o último podcast, o outro. Então, fiquem aí ligados. Mas acho que é legal também falar, já que o texto motivacional falou sobre o êxodo rural, né, essa saída da galera e a vinda da cidade, a gente pode colocar tanto o governo JK, né, quanto até mesmo o governo Vargas, como referências desse êxodo, desse crescimento exacerbado urbano, que fez com que as pessoas que mesmo estão urbanizadas
fossem colocadas em periferias. Então, isso é muito importante também. Eu acho interessante pensar também nesse contexto como que uma relação de bem cultural acaba sendo deturpada, não deturpada, mas invertida para uma relação de bem comercial, né? A relação do cinema como um bem que começou ali na sua origem das cidades, como uma coisa que realmente estava destinada a uma difusão cultural e tal, e de repente, né, com essa ascensão da globalização, do capitalismo financeiro e da necessidade de criar produtos culturais, realmente produtos comerciáveis e rentáveis, faz com que o cinema realmente se torne uma mercadoria absoluta e que seja uma máquina de gerar lucro para as empresas cinematográficas, para os grandes estúdios, né? Você pode até trazer uma referência mais pop, falando de Hollywood, por exemplo, como uma máquina da indústria cinematográfica, né, que virou uma indústria. Antes poderia ser um grupo, um eixo, agora é uma indústria. Então, acho que tem esse peso também. Show. E aqui, só para a gente finalizar, né, essa análise, a gente já leu os textos motivadores, já mexemos um pouquinho com o tema, e aí a gente traçou nossa estratégia argumentativa, vimos que a causa pode ser, por exemplo, a desigualdade social, e já puxamos repertórios ligados a isso, né, e aqui a gente pode utilizar o artigo 5º para a gente fazer a nossa contextualização aqui da introdução, né, para a gente não chegar falando do tema direto, né. A gente fala, por exemplo, que é direito de todo cidadão, blá, 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 segundo o artigo 5º da Constituição Federal. No entanto, isso na prática não acontece, porque a democratização do acesso ao cinema no Brasil é muito precária, ou ela não é alcançada, enfim, e a causa seria a nossa desigualdade social. E aí, o nosso primeiro parágrafo do desenvolvimento, a gente vai falar sobre isso, e aí a gente pode trazer ou Marx, ou Hegel, ou a colonização, não precisa trazer os três, vamos escolher só um, para a gente desenvolver bem a nossa ideia, e lá na consequência, que a gente vai falar no D2, no segundo parágrafo do desenvolvimento, a gente pode falar sobre a mobilidade social dificultada, ou seja, é difícil para uma pessoa ascender-se socialmente se ela não tem acesso, de fato, a mecanismos de cultura, né? Principalmente se esses mecanismos de cultura são muito significantes para a construção, não só de uma identidade individual da pessoa, mas também perante uma coletividade. Então é muito difícil uma pessoa que não tem acesso ao cinema, uma pessoa, né, vamos deixar só o cinema, já que é o tema, né, ela ascender-se socialmente, é mais difícil para ela. E quando eu pensei nisso, eu penso no discurso da Viola Davis, né, que ela deu, acho que pro Emmy, né, que ela fala sobre a importância, né, que o cinema foi para ela, que ela via até mesmo ligada à representatividade negra, ela via mulheres negras exercendo papéis legais, e isso modificou para ela e fez ela modificar de vida, subindo, ascendendo socialmente aí, né, no sentido financeiro, e ela conseguiu aí fazer essa mobilidade social, tudo por conta do cinema. Então a gente fala que esse acesso ao cinema poderia aí modificar a vida de pessoas, como modificou o caso da Viola Davis, né? Esse foi um dos... O que vocês pensam mais aí, gente, sobre consequências dessa não democratização? O não acesso, ele gera um ciclo, né, Baldi? Quando a pessoa não tem acesso, ela continua numa condição socialmente tida como menos prestigiada, e aí ela vai continuar não tendo acesso, vai continuar não conseguindo ascender e nunca ter acesso, né? Quase que uma máquina que reproduz essa dinâmica de restrição. É gentrificante, né? Quando você fala de gentrificação, toda gentrificação é sistêmica. A gente tem que pensar, inclusive, no nosso direito como cidadão. Como direito como cidadão, se eu tenho direito ao acesso à cultura, é claro que, tipo assim, o dinheiro vai entrar no meio, né? Vai ter sempre um cinema 4D, um cinema 3D e um cinema. E os preços ali vão muito restringir quem vai ter acesso a cada um. Então, esse processo gentrificante, ainda mais quando ele é intensificado e ele tem um limite, ou seja, chega a um ponto que não é só alguns tipos de produto que a pessoa não tem acesso, ela não tem acesso ao cinema, ponto, né? Porque essas coisas do capitalismo, essa variedade, tem um cinema aqui que a cadeira vibra, essas coisas sempre vai ter. Mas o acesso restrito total, você cria espaços não ocupados, que é o que o Baldi estava falando. Inclusive, agora eu esqueci o nome da autora, ela fala justamente disso. De quando você clica em um espaço em que aquela pessoa não é aceita, né, você está causando a exclusão social.
E é disso que a gente tem medo com a desigualdade. Isso acontece de forma muito natural. Porque o dinheiro é uma coisa que a gente não discute como social, né? A gente tem muito essa ideia da meritocracia, do pertencimento, do meu trabalho, do meu dinheiro, eu fiz por merecer, eu amo. Eu não tenho privilégio nenhum em cima dele, eu ralei para conquistar, né? Então tem muito essa ideia aí que eu acho que é interessante trazer como consequência. A exclusão em massa e a gentrificação. São palavrinhas bem bacanas, né? Uhum. Beleza, e partindo disso a gente já traça, já deixa bem esquematizado qual que vai ser a nossa proposta de intervenção, né? No caso, a gente está analisando uma proposta aí do Enem. Então, a gente já tem que pensar nos 5 itens aí que a gente tem que abordar, né? Gente, não vai dar tempo da gente fazer a nossa... o Bora Discutir hoje. Não tem problema, a gente passa ele para a próxima semana. O assunto é super legal, eu indico que quem ficou curioso, né? Nós estamos passando muito repertório para esse tema, então eu acho que ninguém está saindo perdendo aqui. A gente está conseguindo desenvolver bem. Mas aí, semana que vem, então, a gente faz esse Bora, e eu espero que vocês gostem, tá linkado com o tema da semana passada. E a gente vai falar sobre apropriação cultural. Exatamente. E aí a gente tem esses 5 itens aqui que a gente obrigatoriamente tem que falar na nossa proposta de intervenção, beleza? E é esse que o aluno fica perguntando, né, Balt? Nossa, eu esqueci de colocar aí me tiraram pontos. É por aí que ele tem que fazer esse planejamento tintim por tintim, para não esquecer nada. Exatamente, ele já deixa aqui não precisa nesse momento, que a gente ainda nem começou a escrever nossa redação, né? Isso aqui a gente está fazendo, explicando, conversando, discutindo, mas vocês vão ter menos de 5 minutos para fazer tudo isso depois que ler, né? Toda a proposta. Por isso que é importante a gente treinar. E aí a gente vai deixar aqui já estigmatizado. Eu posso usar o governo federal. Pode, sem problema nenhum. Até escola que cabe. O que você indica mais aí, Rai? Então, eu fiz o governo federal, eu foquei na Secretaria de Educação, de Cultura, porque afinal não é mais um ministério. Eu já sabia na época, então eu consegui ir na secretaria. Coloquei até um pinguinho de Ancine ali no meio, focando no Brasil, para criar a campanha de popularização do cinema, igual tem a do teatro e da dança. Então eu criei eles para que criassem essa campanha de popularização. E aí, então, eu queria até te perguntar... Campanha, beleza. Isso, que é uma campanha que já existe, né? E aí ela seria estendida apenas para o cinema, porque ela já existe no Brasil inteiro. Você deixou isso claro, né? Deixei. Perfeito. Porque senão ia parecer que eu estava inventando. Isso. A situação é a ampliação dessa campanha. Beleza. Mas aí eu fiquei com dúvida, Balt, porque um aluno chegou para mim e falou assim, eu propus acabar com o cinema, propus que a gente tivesse mais streaming online e que a gente democratizasse os filmes pelo streaming. E eles perderam um ponto, né? Porque não é um ponto. Como é que você fala que vai resolver o problema simplesmente acabando com o cinema, né? Não é possível. Existe uma coisa que essa ação ela tem que ser plausível, né? Ela tem que ser uma ação plausível. E você destruir o cinema, eliminar essa ferramenta, ela não é nada plausível, né? Não nesses tempos, não dessa forma. Enfim, é uma ação até meio autoritária. Assim. Então, assim, essa ação ela não é bem vista porque ela realmente não é uma ação plausível e executável, né? A ampliação da campanha de popularização, por outro lado, já soluciona a questão da desigualdade social, as pessoas que não têm dinheiro, e também vai aí colocar aí já para que essas pessoas tenham acesso a isso e, obrigatoriamente, né, consequentemente, elas vão exercer a mobilidade social de uma forma muito mais tranquila, né? E aí... o modo, gente, sempre é um meio, como aquela proposta vai acontecer, e a dica é sempre escrever, né, por meio de, lá na sua conclusão, que aí você vai mostrar. E aí o meio poderia ser incentivos fiscais para os cinemas, para os cinemas, né? Então, aí você já tem esse meio. O detalhamento, você pode fazer ele de diversas formas, tá? Você pode fazer o como do como, que é o como desse por meio de. Você pode especificar um pouquinho mais, né? Falando, por exemplo, sobre a mudança para essa secretaria, e aí você estaria fazendo o detalhamento também. E o efeito aqui a gente vai falar que é as pessoas terem acesso finalmente democrático ao cinema, né? E também tendo possibilidades assim de alavancarem socialmente. E a gente finalizaria aí esse rascunho. Uau! Finalizamos, Rani.
Muito bom, eu gostei muito. Eu achei, assim, fácil, porque você colocou várias palavras, né? Não ficou aquela coisa assim, o aluno acha que tem que escrever um projeto de texto e já colocar todos os argumentos. E aí foi super rapidinho, várias palavrinhas. A gente que foi exagerando, então tudo que vocês ouviram aí foi mais a gente comentando sobre o tema, né? E aí eu só volto pro meu lugar e trato, pra ser sincera com vocês não vão resolver a desigualdade social, gente. É uma coisa que nós estamos buscando junto, entendeu? E não fica tentando inovar, assim, 100% louco, uma bolsa, um negócio, porque, tipo assim, quando eles jogam um tema assim, é justamente para confrontar vocês as dificuldades de mudar a realidade que a gente vive, não é, Paut? Então não adianta muito vocês acharem que vão finalmente conseguir que as pessoas todas vão ao cinema, vai ter que ser uma coisa bem plausível mesmo, e aí vai faltar gente, sempre que o assunto for cultura, vai ficar difícil, porque cada vez mais a nossa cultura é negligenciada aqui nesse país, né? Isso, e eu quero saber dos alunos, gente, vocês gostaram de eu ter feito esse negócio? Eu mudei toda aqui a rotina para mostrar para vocês como é que faz esse planejamento, tá? E aí, com base nesse planejamento, a gente faz o nosso rascunho, que aí já é outra coisa. A gente vai pegar esse planejamento, esses esquemas que a gente fez, vai fazer em formato de texto mesmo, em prosa, bonitinho, e aí depois a gente pega esse rascunho e passa finalmente a caneta. Então, só para vocês terem uma ideia, todo esse processo, o processo de leitura, o processo de planejamento, o processo de rascunho e o processo de passar limpo, todo ele, viu, Henrique, que você perguntou aí para a gente, tem que ser feito em até no máximo 1h10. Mas lembrando que o ideal seria 1 hora. Por isso, novamente, eu reitero, vou fazer aqui vou babar novamente nesse mesmo assunto, a importância da prática, uma redação por semana sempre, fazendo esse planejamento, fazendo todo esse jeito, do jeito que tem que ser, para isso melhorar aí para vocês todo esse tempo também, tá bom? Obrigado, gente, gostei, ótima aula. Obrigado, foi uma aula mesmo, acabou sendo uma aula, né, gente? Foi super assim, né, mostrar na prática como que é esse planejamento. Acho que seria a melhor forma mesmo de explicar para os alunos como é que isso funciona, né? Como é que você, como aluno, diante de uma página tão, né, que já te dá tanta coisa, que é a página dos textos, a página da proposta, como que dela você vai puxando essas setas, porque cada um tem dentro de si um turbilhão de referências, ainda mais depois de ler ou antes, né, no momento de ler vários textos das provas, você está ali com a mente fervendo, preparada, então puxa suas setas, anota suas datas, coloca lá, por exemplo, desenvolvimento, vou colocar assim desenvolvimento, e passa isso para o texto. Essa talvez seja a parte mais técnica, mas não menos importante, e acho que o conjunto todo é o que vai te levar aí para o sucesso nessa redação tão importante para a prova. Exatamente. Gente, então é isso, tá? Eu acho que a gente já pode finalizar aqui. Semana que vem a gente vai fazer um bora maior para compensar, né, isso, mas eu acredito que isso que a gente fez aqui hoje nesse podcast foi algo muito legal, foi algo espontâneo, mas que eu acho que mostrou na prática mesmo como é que faz um planejamento. Lembrando novamente os passos, faz esse planejamento para depois escrever o rascunho, e nesse rascunho veja se o projeto de texto está completo, e aí passa limpo, bonitinho, a caneta, e aí você vai ter uma redação que terá umas chances muito maiores de tirar aí a nossa grande promessa, que é o 920+, na redação do Enem, tá bom? Gente, então eu vou dar a colher de chá, né, e a gente finaliza? Pode ser? Podemos, claro. Tá bom. Eu tinha preparado a colher de chá pensando no assunto que a gente não discutiu. Você quer guardar ela para semana que vem? Porque aí você dá outra agora. Acho bom. Aí eu vou ter que pensar em outra agora, né? Em 2 segundos. Eu posso indicar? Deixa eu indicar. Eu acho que a gente indicou tanto. Você pode indicar, claro, mas é porque a gente indicou tanto que eu falei com os meus alunos hoje, eu falei isso, Balt, tem muita coisa que a gente indicou, a gente tem que recuperar, aluno. Você que é o nosso aluno aí, começa a anotar, traz pra gente, ó, fulano, você já indicou isso e tal. E eu falo que se a gente juntar todos os boras, né, Balt, todas as colheres de chá, já tem repertório com um monte de coisa. Então a gente vai acabar se repetindo, né, e indicando alguns repertórios parecidos. Aí, se for 2 do repertório, o Balt pode indicar uma apropriação essa semana e outra apropriação semana que vem também, não tem problema.
Não, eu acho que a gente já deu muitas colheres de chá. A gente falou sobre colonização, a gente falou Marx, Hegel, a gente deu a Constituição Federal voltada aí para esse tema, demos até o discurso aí da Viola Davis. Então a gente deu um mega colherzão de chá aplicado, né, essa colher de chá aplicada aí num tema do Enem do ano passado, então vocês estão cheios de repertórios aí. E aí semana que vem prometemos aí mais tempo para discutir, todo mundo aqui na semana que vem de novo para a gente discutir a apropriação cultural, que é um tema muito legal e que tem muitas chances de cair, gente. Não só no Enem, mas em diversos lugares. É um assunto muito importante, né? E quente. Importante sem aspas e quente com aspas. Eu ia falar quente e falei importante, mas não. Importante sem aspas e quente entre aspas aí, tá bom? Mas eu amei, então a gente encerra, e quem, né, quer saber mais informações, seja sobre o chá, seja sobre o quadro, segue a gente no Instagram, nosso IG é quadro EAD, e a gente também tem o Balt Educa, que é @BaltEduca, né, que é o Instagram do Baltazar, lá, tá vendo? Então, se você quer saber essas diquinhas, essa é a hora, né, de seguir esses 2 canais aí. E a gente volta na próxima quarta-feira, 16 horas, com esse assunto maravilhoso, não só de apropriação cultural, mas também já vou dar o spoiler para manter vocês com a gente, que aquela pessoa que não aguenta ser sucinto, toda vez é parado, fica faltando uma linha, 2 linhas para passar o texto lá nas folhas oficiais, esse podcast é para você, porque a gente vai ensinar vocês a como, né, reduzir esse texto e conseguir caber nas folhas oficiais, beleza? Então, beijo. Obrigada. Tchau, gente. Tchauzinho. Tchau, gente.